E aí, quer saber quais são os tipos de problemas de aprendizado de máquina? Sabe o que que é classificação, regressão, underfitting, overfitting, generalização? Não? Fica no vídeo até o final que eu vou te contar. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, né? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de aprendizado de máquina. Nessa aula, nós vamos aprender sobre os tipos de problemas de aprendizado de máquina, bem como alguns conceitos importantes quando a gente está fazendo o processamento dos dados, beleza? Então, o primeiro tipo de problemas de aprendizagem é o de classificação. Então, quando a saída y for de um conjunto finito de valores, como ensolarado, nublado ou chuvoso, a gente tem um problema de classificação, né? Ele vai ser chamado de um problema de classificação. Essa classificação ela pode ser booleana ou binária, se houver apenas dois valores. Por exemplo, dia e noite são exemplo de binário. No nosso caso aqui, nesse exemplo que eu trouxe, ensolarado, nublado e chuvoso, ele não é necessariamente, ele não é binário. Bom, e um problema de classificação é basicamente a gente criar uma função, né, que vai representar os itens e vai fazer um agrupamento desses itens. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma linha, na verdade, uma curva que separa esses itens vermelhos dos itens azuis. Aqui no meio, eu tenho um agrupamento, né, uma classificação de três grupos, que seria esse aqui, o vermelhinho, 0, o xizinho com valor 1 e as bolinhas com o valor 2. E a gente tem também aqui um que ele com apenas uma linha, daqui a pouco a gente vai ver isso, mas a gente diz que ele é linearmente separado. Com uma linha, a gente consegue fazer a classificação desses grupos. Aqui a gente vê dois erros, né? Um azulzinho que ficou do lado de cá e um rosinha que ficou do lado esquerdo, né? Superior à linha ali. Mas isso acontece, isso é normal. O outro tipo de problema é o problema de regressão, que é quando o y for um número como uma temperatura da manhã, de amanhã, um valor de fechamento de algum ativo ou de alguma ação, na nossa B3, por exemplo, o problema de aprendizagem ele é chamado de regressão. Então, quando é mais picado, não é um tipo finito, né? Ele pode variar. Então, tecnicamente, a solução de um problema de regressão é encontrar uma expectativa condicional ou valor médio de y, porque a probabilidade de acharmos exatamente o número do valor real certo para y é mínima. Então, como esse valor ele é infinito, né, ele tem uma variação muito grande, o que a gente quer no final das contas é ter um valor médio que satisfaz essa equação. Então aqui, ó, a gente tem um exemplo que não é simplesmente uma curva, né? Um valor de regressão, ele vai ser um pouco mais complexo de fazer essa separação. Então, comparando classificação e regressão, né? Na classificação, a gente quer encontrar uma fronteira de decisão capaz de fazer a separação entre as classes distintas, como a gente vê nessas imagens aqui, e eu expliquei para vocês. A regressão já é ajustar uma curva ou superfície aos dados. Então, quando a gente diz uma superfície, é porque a gente pode ter várias características ou features ou atributos de uma instância que vai ser trabalhada, que a gente tem que mexer não só com um plano 2D, mas um plano 3, 4, 5, 6D, onde cada D representa uma dimensão, uma feature ou uma característica, falando em português. E aí também existe o conceito de separação linear. Lembra que eu falei lá no início, quando a gente estava falando da história da IA, que existiu uma ruptura com a IA conexionista?
Então, voltamos a esse conceito, agora eu vou dar um pouquinho mais de detalhes para vocês. Dados linearmente separados são dados que, ao traçar uma linha, a gente consegue fazer essa classificação, consegue fazer essa separação dos dados. Quando a gente tem uma curva, né, algo um pouco mais complexo ali, ou uma elipse, etc. Algo que não é uma linha, esses dados eles são não linearmente separáveis, ou seja, é mais complicado de fazer. A gente vai precisar de mais recursos, vai ser uma equação mais complicada para a gente realizar. O próximo conceito que a gente vai ver é o conceito de generalização. Então, eficiência do algoritmo em categorizar corretamente amostras não pertencentes ao conjunto utilizado no treinamento. O objetivo final do treino consiste na maximização da capacidade de generalização do modelo. Então, na última aula eu já falei, né, um modelo que generaliza é um modelo bom, é que, independente dos dados que a gente passa para ele, né, que não foram os dados que foram utilizados no treinamento, ele traz uma performance boa para a gente. Então, quanto melhor ele tiver treinado dados similares, pegou dados diferentes e traz respostas boas, quer dizer que ele é um bom algoritmo, né? Ele tem uma boa capacidade de generalização. Próximo conceito aqui, né, trazendo para vocês um exemplo, vamos supor que aqui a gente tem várias instâncias e a gente tem uma classificação na qual essa curva, que representa a nossa função, ela foi capaz de separar todas as instâncias da classificação ali. Então, esse seria um algoritmo generalizável, né, com uma boa generalização. E aí tem alguns conceitos agora que a gente vai ver, dois em especial, que é o overfitting e o underfitting. Vamos falar primeiro do overfitting. Então, overfitting ou superadaptação ou superajuste é o excesso de ajuste no modelo de dados de treinamento. O que isso significa? Então, é um erro baixo sobre os exemplos de treinamento, entanto elevado para os dados de teste. Então, a gente diz que aquele modelo, né, ele está com um overfitting, quando no treinamento ele é legal, mas quando vai para dados de teste, ele não performa muito bem. O que vocês pensam que pode ser isso? Então, basicamente, ele, algo que tem um overfitting, né, quer dizer que ele está muito ajustado aos nossos dados. Então, quando a gente joga, ele aprendeu, talvez a gente tenha uma população pequena ali, né, dados de treinamento pequenos, e aí ele está muito restrito àquilo ali. Então, caso a gente aumente, a gente pode melhorar. Então, dando continuidade, né, torna-se mais provável à medida que o espaço de hipótese e o número de atributos de entrada cresce. Menos provável à medida que aumentamos o número de exemplos de treinamentos. Então, quando a gente, traduzindo isso aqui, né? Quando a gente vai ter overfitting? Quando a gente tem várias features que estão sendo analisadas e um número pequeno de dados para treinamento. Então, formas de reduzir o overfitting é ruim, formas de reduzir o overfitting é aumentar a quantidade de dados, aumentar a quantidade de exemplos de treinamento. Próximo conceito que a gente vai ver, né, falando aqui um pouquinho de overfitting, a gente tem uma linha e a nossa linha ela tem dados aí que não satisfazem ela muito bem. Então esse seria um exemplo de overfitting. Falando de underfitting, né, o modelo ele mostra-se incapaz de realizar um mapeamento adequado, como motivos comuns, falta de exemplos suficientes para o conjunto de treinamento e o encerramento prematuro do treinamento. Esses são os dois principais pontos que causam o underfitting ou subadaptação ou subajuste. Então, o underfitting ele também é ruim. Como a gente melhora isso? Aumentando os exemplos de treinamento
e deixando com que o nosso critério de parada ele seja um pouco mais extensivo. Por exemplo, quando a gente falou de algoritmos genéticos, aumentar o número de gerações que o nosso algoritmo vai aprender, ou aumentar o tempo que ele vai executar, caso o critério de parada seja tempo. E aí aqui a gente tem um exemplo que ele tem underfitting, né? A linha que a nossa equação traçou, né, foi algo mais simplista do que o que os nossos dados precisam. Então a diferença, né, aqui no overfitting, a nossa função ela foi gerada e gerou algo bem complexo que de uma forma mais simples a gente conseguiria representar os nossos dados. E o underfitting, a nossa função ela gerou algo simples, né, como uma reta, que a gente também não consegue fazer uma classificação legal dos nossos dados quando a gente tem dados de teste. E aí um exemplo de generalização, né, um algoritmo que generaliza bem, a gente tem essa linha tracejada, que em todos os casos é o caso ótimo, e a gente gera algo que está bem próximo desse caso ótimo ali. Ele vai ter um ou outro erro de classificação. E aí, vamos para a parte mais importante e trabalhosa da nossa análise de dados, né? Que seria a gente fazer correções e limpeza dos dados, trabalhar a estrutura desses dados, fazer uma normalização dos dados. Para quem não sabe o que é uma normalização, vamos supor que os nossos dados eles têm valores muito discrepantes. Uma feature varia 0 ou 1 e outra feature varia de menos 1 milhão a mais 1 milhão. Então, uma pequena alteração de uma variável pode ter um impacto muito grande. Então, isso a gente deixa com que elas fiquem normalizadas. É uma forma de tratar, né, processar bem os nossos dados. E um outro ponto é a redução da dimensionalidade. Então, o que seria isso? A gente tem, vamos supor, uma instância e essa instância tem 6 atributos, ou 6 features, ou 6 características. Depende do nome que a gente está utilizando. E aí, ao invés de 6, não, ela tem 60. A gente vai ter dados, variáveis ali, que elas não vão ser relevantes para uma predição, para uma classificação. Então, a gente reduz essa dimensão. É como se a gente, de fato, cortasse essas características, porque essas características não influenciam diretamente na classificação. E aí tem algumas formas, né? A gente pode remover variáveis irrelevantes. Quando a gente olha o fenômeno, esse fenômeno, essas variáveis não nos ajudam a entender o fenômeno. É uma parte. Variáveis com relação forte entre umas com as outras, né? Então eu tenho 5 variáveis que são bem correlacionadas. Ao invés de eu utilizar essas 5, eu posso escolher uma, duas delas, que a gente vai estar representando a mesma característica, o mesmo fator, o mesmo aspecto, vamos colocar assim. E também realizar alguma combinação de variáveis. Talvez eu tenha uma variável quilômetro e uma variável consumo. Talvez faz mais sentido eu ter uma variável quilômetro por litro do que ter quantidade de litros e quantidade de quilômetros, por exemplo. E para a gente finalizar esse tópico, né, relacionado a essa dimensão, resolução da dimensionalidade, né, a gente, quanto mais características, quanto mais features a gente tiver, mais complexo é o nosso modelo. Então, essa maldição da dimensionalidade, ela diz que a partir de um certo ponto, a adição de novas características pode levar a uma redução do desempenho do modelo, pois o custo computacional cresce exponencialmente com a dimensão do problema. Então, dado um certo ponto, aumentar a quantidade de características que avaliam
um determinado fenômeno, ele atrapalha ao invés de ajudar. Bom, com isso a gente cobre o conceito aqui de aprendizado de máquina, né? Agora a gente vai partir para algoritmos de aprendizado de máquina. Então, a gente, nas próximas aulas, veremos aí árvore de decisão, KNN, SVM, redes neurais e etc. Muito obrigado você que ficou até aqui, que curte, compartilha, dá essa força para a gente, faz com que o nosso canal cresça. É isso aí, valeu!